Você sabia que 95% dos brasileiros estão com deficiência nutricional, mesmo comendo todos os dias? Parece absurdo, não é? Mas a verdade é ainda mais chocante. O alimento que chega na sua mesa já está pobre em nutrientes essenciais antes mesmo de você prepará-lo. E não estou falando de comida estragada ou vencida. Estou falando de algo muito mais profundo e preocupante. O solo brasileiro é naturalmente deficiente em minerais essenciais como magnésio e cloreto. Isso significa que as plantas que você come simplesmente não conseguem absorver o que não existe no solo. Você pode estar comendo salada todos os dias, tomando suco verde, fazendo tudo certinho, mas seu corpo continua desnutrido, pedindo socorro por minerais que não estão chegando. A grande pergunta que ninguém te responde de verdade é: por que adoecemos? Será que é apenas má sorte, genética, falta de exercício? A resposta vai te surpreender e, provavelmente, vai te deixar com raiva quando descobrir o que tem sido escondido de você. Em uma entrevista exclusiva concedida à jornalista Leda Nagli, o Dr. Lair Ribeiro, um dos médicos mais respeitados do Brasil, com mais de 149 trabalhos, publicados em revistas médicas científicas internacionais, revelou verdades impactantes sobre por que você e milhões de brasileiros estão adoecendo silenciosamente. Eu separei os melhores trechos dessa conversa para você entender de uma vez por todas o que está acontecendo com a sua saúde. Se você quer ter acesso a informações de qualidade que podem literalmente salvar sua vida e da sua família, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá. Como você viu? Doença, de saúde e de vários assuntos ligados a isso. Eu vou começar te perguntando por que nós adoecemos, doutor Lair Ribeiro. É uma combinação de coisas. Uma andorinha só não faz verão. Nós chamamos de efeito comitiva. A doença ela chega na forma de um efeito comitiva. Se o presidente da República for te visitar e ninguém ficar sabendo, ele chega lá sozinho, bater na sua porta, não vai ter muito impacto. Mas se ele trouxer os ministros todos juntos, o bairro vai saber, o mundo vai saber. Então, a doença ela tem que ser, ela é criada por multifatores e ela tem que ser tratada por multifatores. Não tem uma doença que só uma coisa resolva, é uma combinação. Hoje, uma das principais causas da gente ficar doente é a desnutrição. Quer dizer, por quê? Porque o alimento já chega doente na sua mesa. O solo está doente, escuta essa, o solo está doente. Então, o solo doente, e aí o uso do glifosato, do agrotóxico, mata uma coisa chamada micorriza. O que é micorriza? A planta, para absorver os minerais do solo, absorver as vitaminas, ela precisa ter uma parceria com o fungo. O fungo trabalha junto com a raiz da planta. É como se o fungo digerisse aquele mineral, aquela vitamina, para que a planta absorvesse. Tá? Quando você usa o agrotóxico mata esse micorriza, que é essa fusão do fungo com a raiz da planta. A planta nasce doente. O animal herbívoro que come a planta também fica doente. O animal carnívoro que come o herbívoro está doente. E o ser humano que come a planta, come o herbívoro, come o carnívoro, está doente. Então hoje você pode no papel ter algo muito bonito na sua mesa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu tenho tomate, que tem licopeno. Isso é no livro. Porque se a plantação de tomate veio de um lugar onde o sujeito planta por 20 anos tomate no mesmo lugar, o selênio que tinha naquele solo acabou. Você entendeu? Isso é monocultura, adoeceu tudo. Então, para curar a doença no mundo hoje, você teria que curar a agricultura. A agricultura está doente. Caramba. E aí é um fenômeno em cascata. E o solo do país importa? Importa Porque muito. eu dizia que o solo brasileiro não tem magnésio, por exemplo. Não tem magnésio, então importa. Por isso que praticamente 95% dos brasileiros são deficientes em magnésio. Entendeu?
Porque o magnésio só existe onde tem água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. Graças a Deus nós não temos, mas nós pagamos um preço por isso. Não temos vulcão, mas também não temos a água rica em magnésio. Então, e o magnésio ele está ligado a mais de 300 reações no corpo. Ele é muito importante. Então, voltando lá, não é só ter uma alimentação correta, pois o alimento já chega doente. Hoje, para você ter saúde perfeita, requer você, além de fazer a nutrição, fazer a suplementação. Entendeu? Hoje não tem ninguém 100% saudável sem suplementação. Porque aí a gente compensa. Bom, é pobre em magnésio, aí eu tomo suplemento de magnésio. Você entendeu? Então isso é muito importante. Quais assim, seriam os sinais mais simples para a gente diferenciar uma pessoa saudável de uma pessoa que vai adoecer ali na frente? É muito simples, é pelas fezes. A Universidade de Bristol, na Inglaterra, classificou o cocô em 7 tipos. É verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3 é o indivíduo constipado. Cocô sai em bolinha, etc. e tal. O 4 e o 5 é o perfeito, é o que sai na forma de salsicha, lisa, etc. e tal, boa aparência, e sem precisar de limpar muito papel higiênico, sai perfeito. E o 6 e o 7 é a diarreia. Então, quando você tem uma fezes que não é do tipo 4, que não é do tipo... Tipo uma banana. Tipo uma banana, Isso significa que a sua microbiota intestinal está comprometida. E a microbiota intestinal é tão importante que a Organização Mundial de Saúde chama ela hoje de um órgão. Não, o ser humano tem um órgão a mais. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto, de tão importante que ela é. E aí tem as assinaturas, por exemplo, existe uma assinatura para as fezes de um esquizofrênico. Você consegue detectar que ele é esquizofrênico pelas fezes. Entendeu? Meu Deus, que incrível. Então, e você mexendo na microbiota, você mexe na esquizofrenia da pessoa. O intestino do nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro, exatamente. O Dr. Elion Povo escreveu exatamente, esse livro. Eu entrevistei o Dr. Elion Povo algumas vezes. Ele era brilhantíssimo. Ele era brilhante. Ele que trouxe esses conceitos todos para o Brasil. Para o Brasil, é verdade. Morava no Rio, né? Morava no Rio, Botafogo. Muito... Uma pessoa bipolar, você pode identificar também pelo cocô? Hoje, cada doença tem a sua assinatura microbiótica. Bonito, então, né? melhorar a nossa microbiota ou recuperá-la é a base de tudo. A base de tudo. Isso, claro, depende... E quando oscila, por exemplo, um dia o cocô é banana, um dia o cocô é diarreia, um dia o cocô é bolinha. Então, mas aí... Eu pensava que era ligada à ingesta, que era assim, um dia você comeu fibra, um dia comeu açúcar. Não é tanto sobre, depende muito da microbiota. E o que enriquece a microbiota são os fermentados. Todo lugar no mundo que tem longevos, que tem pessoas com mais de 100 anos, andando de bicicleta, lutando judô, isso, por 105, 106, 108 anos, todos esses lugares que tem gente passando dos 100 anos, existe eles têm fermentado na alimentação. Entendeu? Isso tem algum tipo de fermento. Por exemplo, no meu café da manhã eu uso chucrute. Você conhece chucrute? Conheço, no café da manhã. Sauerkraut. Eu ponho junto com os ovos, eu como com chucrute. E o chucrute, ele tem a fibra e ele tem já os bacilos. Então ele é muito saudável. E muito você saudável. faz na sua casa o chucrute? Não, compra pronto. Não, hoje você compra pronto. Vem importado. Santa Luzia você compra tudo importado, tem tudo certinho. É importante a qualidade, quer dizer, quanto melhor a qualidade das coisas, mais orgânicos, é melhor do que o menos orgânico, sim. Embora não seja muito democrático, né? Às vezes é mais caro. Né? Mas infelizmente nem todo mundo pode, mas quem pode tem que se dedicar a isso. Tem a maioria que pode não faz, né? Impressionante como a maioria que pode não faz. Eu fico impressionada com isso. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos e
Inclusive para manter, por para a exemplo, qualidade do alimento. inclusive até o Alzheimer já tem um padrão de assinatura de microbiota. Toda doença tem a sua assinatura microbiótica, que a gente chama. Olha. E hoje a tendência é chamar... Alzheimer, qual seria a marcação? Eu não tenho especificamente isso. O que eu posso dizer para você do Alzheimer é que tem uma parte do Alzheimer que é hereditário. Nós temos uma proteína chamada ApoE. Você tem a ApoE2, a ApoE3, a ApoE4. A ApoE2, o risco de ter Alzheimer é quase nulo. Quem tem ApoE2 pode abusar bastante, que provavelmente não vai ter Alzheimer nos 90. O ApoE3, que é o mais comum, que 78% da população tem o ApoE3. O ApoE3 está em cima do muro. Dependendo da sua alimentação, das toxinas, do expossoma, eu vou explicar no minuto o que é, do expossoma que nós temos, nós podemos vir a ter ou não. Agora, existe o ApoE4, que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Um ApoE4 homozigoto, se na sua família você tem gente que desenvolveu Alzheimer antes dos 55 anos, você tem que fazer o teste de sangue ou mesmo o teste do genoma para ver se você tem a ApoE4. Se você tem a ApoE4, você tem que ter um cuidado muito especial, uma dieta muito especial para você não desenvolver Alzheimer antes dos 55. Então existe um componente hereditário interessante. Fora isso, é o estilo de... Deixa eu explicar o que é o expossoma, que é uma palavra que veio para ficar. Expossoma é o seguinte: qual é a carga que você recebeu na vida? A carga física, a carga emocional, a carga de toxinas. Se juntar tudo, o estresse que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou, se você somar tudo isso, qual que é o seu expossoma? Porque uma pessoa pode ter a mesma resistência da outra, mas o expossoma dela é 10 vezes maior, claro que ela vai adoecer mais cedo. Entendeu? Então é muito importante você ver o paciente que expossoma que ele passou. Ele perdeu vários entes queridos durante a vida, ele não sei o quê, ele teve um acidente de carro feio. Você vai somando o expossoma, e às vezes a pessoa tem tanto que mesmo tendo uma saúde de ferro, acaba minando. Você entendeu? O Alzheimer hoje é um dos maiores medos das pessoas, uma das né? doenças que mais cresce. Hoje o doutor Dale Bredesen, que é um professor de medicina da Universidade de Los Angeles, de Califórnia, Los Angeles, foi professor de São Francisco, foi professor de San Diego, e ele é um neurologista famoso, e a esposa dele era muito ligada à suplementação. A vida inteira ele ficou perturbando ele, que ao invés de usar remédio, usasse suplementação. Até que ele começou a escutar a esposa dele. E ele começou a curar os pacientes com Alzheimer. Existe um livro em português, que eu recomendo, que se chama O Fim do Alzheimer. O Fim do Alzheimer. Vou anotar aqui. O Fim do Alzheimer. Dr. Dale Bredesen. Esse cara de lá, o livro está traduzido, mas ele mostra, no Fim do Alzheimer, ele mostra os 100 primeiros casos que ele reverteu do Alzheimer. É aquele indivíduo que não dirigia mais, voltou a dirigir. É aquele indivíduo que era contador, não fazia mais contabilidade de ninguém, voltou a fazer a contabilidade. Vários casos interessantes, entendeu? Olha. Que voltou. E a suplementação era... O principal é o óleo de coco. Óleo de coco? Sim, o óleo de coco para prevenção de Alzheimer é um espetáculo. Não é o Laí Ribeiro falando, hoje está publicado. Eu sei que é uma coisa tão simples que a pessoa fala... É assustador de simples. Pois é. Aqueles remédios sofisticados, eles não resolvem, não. Sofisticados e caros. Deixa eu falar um pouquinho sobre a patente farmacêutica. Acho que isso aí vai te dar para entender. Você e seu telespectador vai entender muito. Hoje, a patente farmacêutica ela tem durabilidade de 20 anos. Se eu patentear uma molécula, 20 anos essa molécula é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Eu tenho exclusividade sobre essa molécula. Tá? Só que para eu ganhar a patente de uma molécula, eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula, Leda, não existe no planeta Terra.
Você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear selênio, você não pode patentear magnésio. Nada que tem na natureza você pode patentear. Eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula não existe no planeta Terra. Uma molécula que não existe no planeta Terra, nós chamamos de ET. É um extraterrestre. Sim. Então, o seu corpo, o meu corpo, o corpo de todo mundo, nunca deparou com aquela molécula, porque ela não existe no planeta Terra. Aí ela vem na forma de remédio pela primeira vez. Quando eu coloco ela na minha boca, o meu organismo fala assim, que porcaria é essa? O que eu vou fazer com isso? E começa um processo de eliminação. Então, por isso que é difícil você ter um remédio que não faça mal. Você abre as orientações do remédio, quando você vê os efeitos colaterais, as indicações é uma página, efeitos colaterais 5 páginas. A gente morre de medo do remédio. Eu sou obrigado a colocar. Aí o médico fala assim, não lê a bula não, porque se você lê, você não toma. Porque pela lei eu sou obrigado a colocar lá. Entendeu? E também os advogados querem colocar tudo para o laboratório não ser processado. Não ser processado. Então está lá na bula. Então eu acho que todo mundo, antes de tomar um remédio patenteado, tinha que ler a bula. A resposta para por que adoecemos vai muito além do que imaginamos. O solo está doente, a agricultura está doente e, consequentemente, nós estamos doentes. Mas a boa notícia é que agora você sabe disso. E conhecimento é poder, especialmente quando se trata da sua saúde e da sua família. Então, o que você pode fazer a partir de hoje? Primeiro, comece observando seu próprio corpo. Preste atenção nas suas fezes. Sim, eu sei que parece estranho, mas como o Dr. Lair explicou, é um dos sinais mais simples e diretos da sua saúde intestinal. Segundo, reveja sua alimentação. Considere incluir mais proteína animal de qualidade, gorduras boas como manteiga e óleo de coco, que, como você viu, até ajuda a prevenir Alzheimer. Comece o dia com água morna e limão em jejum para alcalinizar seu corpo. E tão importante quanto o que você deve incluir é o que você precisa diminuir. Carboidratos refinados e alimentos industrializados são os maiores inimigos da sua saúde. Quanto mais natural, melhor. Converse com um profissional sobre suplementação, porque como o Dr. Unlair deixou claro, hoje em dia, apenas alimentação não é mais suficiente. O solo brasileiro é pobre em magnésio e isso afeta todos nós. Agora me conta aqui nos comentários. Você está disposto a fazer essas mudanças? Qual vai ser o primeiro passo? Compartilhe sua experiência com a gente. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você não sabia, deixa seu like, compartilha com aquela pessoa que precisa ver isso urgentemente. E se inscreve no canal para receber mais conteúdos que podem transformar sua saúde. Sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide melhor de você.